a NBcast, o seu podcast de negócios e conexões. Bem-vindo de volta a mais um episódio do NBcast, o seu podcast de negócios. E hoje eu tenho um casal mega, super, hiper empreendedor que literalmente vestiu a camisa da empresa e está aqui na minha frente. Sérgio e Laís, bem-vindos. Obrigada. Muito obrigada. Adorei a ideia da camiseta, gente. Ele já vem assim, ó, uniformizado, tem front, mas até chegar no assunto da Tem Front, que é a empresa deles, eu quero saber o caminho, a trajetória de vocês até aqui, porque eles começaram, a gente está falando de tecnologia, pelo que eu vi na camiseta, mas eles começaram e vieram do direito. Como assim? Legal. Sérgio, vamos lá. Bem, por formação, eu sou do direito. A minha jornada, acho que até ela antecede isso, porque eu tenho formação em web design. Depois eu fui para o direito, eu sempre gostei de tecnologia, mas eu fui para o direito porque a minha mãe era do fórum, então ela falou, você não vai lá que vai ter muito dinheiro você sendo advogado. E aí estudei direito, me apaixonei sobre o direito, mas eu entendia que eu vivia aquilo por hobby. Falei, poxa, eu gosto disso daqui, mas na realidade é um hobby. Mas eu cheguei a iniciar direito em Lorena, da onde eu sou, interior de São Paulo, próximo de Aparecida ali, e depois eu fui para Uberlândia concluir a minha graduação. Passando por Uberlândia, eu fui para a Austrália. Bem perto, gente, ali da esquina. Fui para a Austrália, onde eu fiz business, eu fiz fiz administração internacional, fiz recursos humanos lá também. E aí, depois voltei para o Brasil. Então, assim, é uma jornada bem longa sobre tudo isso que rolou. Não, e na verdade uma jornada em busca de conhecimento. Porque Sim. Para onde você foi, você buscou, de alguma forma, agregar alguma coisa. Exatamente. E assim, o direito ele foi muito importante dentro dessa jornada, porque naquele momento eu aprendi muito sobre contratos, eu aprendi muito sobre negociação, e isso fez uma grande diferença para o que a gente vive hoje, principalmente quando eu lido com fornecedores e tudo mais. Então, o direito ele me ajudou em um cenário como esse, sabe? Não, direito, eu falo que o direito, desculpa, Laís, é uma faculdade que todo mundo devia fazer. Sim. Porque ela é a base para muita coisa. E você também veio do direito? Vim do direito, a minha história não é tão bonita quanto a do Sérgio. Vou fazer vou pedir uma licença para contar uma história romântica para vocês, para daí depois a gente voltar para Tem Front. Porque a mesa é sua. O Sérgio foi meu primeiro beijo quando eu tinha 16 anos de idade. Nós somos de cidades diferentes. Ele é de Lorena, do interior de São Paulo, e eu de Sorocaba. Nós nos conhecemos em um parque, demos esse primeiro beijo e eu fiquei ali encantada com quem ele era. Nós tínhamos 16 para 17 anos, o ano que ele iniciaria a faculdade. Ele escolheu direito e para eu manter essa conexão com ele, eu escolhi direito também. É muito apaixonado. Nenhum sentido para a profissão, não tinha essa paixão mesmo sendo uma pessoa da comunicação, sempre gostei muito da ideologia do direito, mas a vontade de fazer direito ela foi um pouquinho mais romântica do que idealista. Você fez com ele o direito? Não, fiz na minha cidade. Meu Deus. Fiz na minha cidade só pra gente ter assunto em comum. E aí eu cursei ali os 5 anos e tranquei o último ano, quando eu deveria entregar o TCC, porque eu estava desiludida do curso mesmo, não era uma paixão natural minha. A paixão era o Sérgio. Exato, não o direito. E eu sempre fui muito ligada ao marketing dentro da faculdade, dentro das escolas, colégios que eu passei. Eu sempre fui muito engajada em ações sociais dentro do colégio. Todos os projetos que tinham na faculdade eu queria participar, eu queria fazer parte, eu queria construir a ideia do início ao fim para ter um resultado, para gerar um impacto. E ali eu entendi que a minha pegada não era muito que estava ligado ao direito, e sim a marcas, né? A construção de ideias, de histórias. E foi assim que eu saí do direito. Então tá. Então agora a gente vai entrar onde eu queria entrar. Em que momento você resolveu migrar para essa questão de tecnologia de celular ou para a loja de celular? Em que momento? Como isso aconteceu? Legal. Isso aconteceu porque quando eu estava na Austrália, um amigo ele tinha uma loja de celular que era na frente da casa da mãe dele. E aí eu peguei e fiz o quê? Ele me contava sobre todas as coisas que iam acontecendo sobre o negócio e eu fui entendendo sobre aquele modelo diferente também. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fui cuidar para ser o diretor de operações, para expandir a loja, cuidar de todos os processos e tudo mais. Então, isso fez com que eu conseguisse compreender mais desse mercado e eu vi que existia muita oportunidade sobre isso. E a migração para isso de tecnologia aconteceu porque
atuando como um diretor de operações, eu passei a ser depois um consultor estratégico para outras várias lojas de celular. E fazendo esse movimento, eu comecei a identificar um padrão de que precisava de organização essas muitas lojas. Então, assim, era muito dinheiro rolando por dentro dessas lojas, mas essa pessoa, ela não tinha paz, ela trabalhava 15, 16, 17 horas por dia, porque ela vivia realmente intensa ali dentro do negócio e de segunda a sábado. Então, a gente sentiu essa necessidade, prestando essa consultoria, e aí eu fui buscar o desenvolvimento, eu fui aprender. Então, eu não sabia como desenvolver, eu fui buscar o conhecimento estudando. Então, eu sempre gostei muito de estudar, e foi aí que tudo começou sobre o desenvolvimento também. E em que momento você resolveu se juntar ao Sérgio nessa nova empreitada e empreender juntos? Porque o casamento já é uma situação complicada de administrar. E quando a gente empreende junto, e eu posso falar isso de carteirinha, porque na minha casa acontece a mesma coisa. Sim. Em que momento isso surgiu? Ele voltou para o Brasil em 2020, né, no pós-pandemia, e em 2021 a gente se conectou por conta de alguns criativos, alguns designs que eu fazia para apresentar, falar sobre as coisas que aconteciam no momento. Às vezes, falava do Big Brother, eu trazia uma consideração sobre o Big Brother. Eu fazia um criativo com storytelling para contar sobre aquela história. Quando ainda não se falava de storytelling, que contar uma história era, então, storytelling. Ele visualizou isso e, dentro da consultoria que ele prestava, ele identificou que faltava um braço, que era um braço para esse posicionamento de marca. Então, ele me convidou para iniciar com os criativos. Olha, vem, trabalha comigo, para mim, né? Então, começou assim, trabalhe para mim, realizando esses criativos, entendendo qual é a necessidade desses lojistas de celular, que hoje é o meu mercado. São lojas de varejo que precisam de um posicionamento de marca, que precisam de gerar autoridade ali no digital e não possuem. Estuda isso, já que você já tem habilidade aí do criativo, do design, e casa essas duas coisas para você trabalhar para mim. Foi assim que eu iniciei ainda trabalhando, eu tinha uma outra profissão, e nas horas vagas, que não eram vagas, das 11 da noite para frente, eu exercia essa atividade com ele. Fazia os criativos, conversava sobre as necessidades das lojas, estudava as tendências, e foi assim que a gente desenvolveu uma consultoria juntos, mas nós ainda não éramos um casal. Eu ia perguntar isso agora. Não. Calma que você tá tirando o meu... Não. O plot twist do assunto, por favor. Tá me tirando essa... Vocês não estavam juntos. Não, eu fui primeiro uma funcionária. Eu queria saber se ela... Sérgio. Primeiro eu queria saber se, como funcionária, ela ia conseguir cumprir e fazer tudo o que precisava ali. E aí, depois que eu atestei aquilo que era uma mulher de trabalho, realmente, porque assim... Não era uma questão de 8 horas que eu precisava que ela trabalhasse. Eu precisava que ela trabalhasse muito mais do que isso. Então, se ela aguentasse uma pressão como essa, da meia-noite às 6, aquele horário básico. O que você faz quando você dá meia-noite às 6? Trabalha. Não, e prova pro Sérgio, o amor da sua vida, que você é suficientemente boa pra isso. Exato. E apesar de não, na época, a gente ainda não ser um casal, havia o interesse. Não era uma coisa subentendida. A gente tinha interesse um no outro, ele estava em uma cidade, eu estava em outra, e a gente começou a trabalhar, mas já havia interesse em viver junto, em se conhecer melhor como um casal. E aí foi questão de 2 meses que a gente estava trabalhando junto, a gente se reencontrou, porque faziam 11 anos que a gente não se via. Ai, gente, essa história é do Luciano Huck. Desculpa, vocês estão no programa errado, porque eu não tô aguentando isso. A gente não se via há 11 anos, como eu falei, eu tive acesso a ele uma vez só na vida. Mas a gente se tornou muito amigo no meio digital, né? Que a gente fala muito do digital, defende muito o digital, porque ele tem essa força de proximidade. Apesar da gente não ser da mesma cidade, ele ter tido toda uma trajetória de Uberlândia para a Austrália, a gente sempre se manteve conectado. Isso foi muito interessante, porque, de fato, a Laís, ela sempre foi o amor da minha vida. Porque eu, estando na Austrália, eu pegava e ficava conversando com ela. Eu estava vivendo a minha vida, mas eu ainda assim ia falando para ela. Então, e a gente precisava de alguns alinhamentos. Eu era ateu, eu não queria ter filhos, e o meu desejo era ser nômade digital e não ter lugar específico no mundo, né? Mudou tudo, eu aposto.
Hoje eu não vejo a hora de ter filhos. Hoje eu sou casado e eu adoro ter a casa junto com a minha esposa. Então, assim, minha vida mudou completamente, mas isso foi muito importante, principalmente sobre como eu fui... A gente foi evoluindo, eu fui entendendo sobre como que as coisas eram pra gente e fez uma grande diferença. E não tem como contar sobre a Temfront sem contar sobre nós que estamos por trás do negócio, porque isso, antes da Temfront acontecer, isso tudo precisou vir, né? Então, quando a gente fala de alinhamento, nós, por termos essa trajetória de 11 anos conhecendo um ao outro, a gente teve outros relacionamentos, também tivemos outras profissões, mas nada nos conectava tão bem ao que a gente entrega com excelência, a paixão que a gente tem pelo nosso negócio hoje. Então, quando a gente se encontrou para trabalhar junto, a gente viu que dava muito certo. A gente é complementar. Inclusive, nós fizemos recentemente uma terapia para empresários, né? Casais empresários. Sensacional. Mas vocês que deram a terapia? Não. Nós Participaram. contratamos. Mas eu acho que vocês podem dar também, porque já estão habilitados para o coach do empreendedorismo. Sim, nós contratamos, foi uma fase muito importante para o negócio, que a gente vai falar mais para frente, mas a gente contratou essa terapia e na terapia a gente faz uma análise comportamental. Qual é o DISC do Sérgio, o DISC da Laís, e o Sérgio vai explicar o que é DISC. E qual é o temperamento de cada um. Não sei se as pessoas já ouviram, né? Sobre sanguíneo, fleumático, melancólico. Eu sou aquela bem explosiva, como é o nome? Sanguíneo. Não é. Acho que é sanguíneo. Sanguíneo. Geralmente. Eu sou totalmente sanguínea, 60% sanguínea. E o Sérgio, assim, 60% fleumático. São as duas pontas opostas. Só que a gente é tão oposto que para o CNPJ, para o negócio, nós nos tornamos complementares. E isso funciona muito bem. A gente nunca teve uma discussão ou um desentendimento. A gente tem até alguns acordos para sermos sócios, além de marido e mulher, né? Quando um diz não, é não. Eu respondo a uma hierarquia. O Sérgio é o meu líder, ele também é o meu mentor, então ele que toma as decisões finais. E a gente também não decide no departamento do outro. Se eu cuido da marca... A marca é sua. A marca é minha. E se ele cuida do estratégico, o estratégico O que facilitou desde o começo foi assim, eu precisava fazer com que a Laís compreendesse o que era o nicho e eu precisava que ela entendesse que eu tinha como contribuir sobre aquilo. Então, quando eu falava, Laís, eu estou criticando uma coisa que foi feita, é sobre a ação e não quanto a pessoa. Então, desde o início, a gente colocou isso como uma intenção e sobre um propósito que a gente tem e foi fácil. Então, quando eu falava, olha, ficou ruim esse criativo, isso aqui tá ruim e tudo mais, ela não ficava... Não tomava pra ela. Porque ela sabia que era sobre E é interessante essa jornada que nós tivemos. Hoje a gente ocupa cargo C-Level dentro da empresa, mas eu não iniciei como C-Level, não é porque eu era esposa do fundador que eu já iniciaria numa posição como essa. Eu tive uma jornada de construção da experiência e do impacto que eu poderia gerar para a marca. Então, iniciei com os criativos, como social media, depois eu fui para Story Maker, quando você registra os vídeos. Depois dessa jornada com a marca, fui estudar sobre posicionamento de marca, fui estudar sobre marketing, estudei sobre social media e fui definindo ali o que eu poderia executar da melhor forma para contribuir para o CNPJ. E depois de que tudo isso estava formado, a marca construída, a ideia da gente sempre se posicionar com uniforme, a gente ter uma vestimenta também em cada uma das nossas apresentações para gerar fixar, né, a imagem que a gente quer passar na cabeça dos nossos clientes, dos parceiros, das pessoas que a gente acessa. Depois que eu compreendi toda essa jornada e com muito auxílio do Sérgio, que já tinha experiência no mercado, foi assim que então eu falei, não, agora eu tenho competência para atuar nessa área. Agora eu evolui mais um pouco, então agora eu tenho competência para atuar nessa área. E é interessante compartilhar em um podcast de negócios e principalmente como um casal. Principalmente como um casal. Principalmente como um casal. Dividir isso, né? Isso. É que eu já vi muitos discursos que as mulheres se sentem diminuídas muitas vezes porque ainda não atuam na mesma performance que o seu sócio ou parceiro. Quando, na verdade, eu nunca me senti diminuída nessa jornada. Eu sentia que o Sérgio ele sabia mais em determinados níveis e ele tinha mais capacidade e competência de
me ensinar e me mentorar sobre determinados pontos. Hoje, a gente já atua na mesma frequência, mas eu não iniciei na mesma frequência. Eu acho que é muito importante... A construção, né? A gente precisa construir degrau por degrau para É muito importante na jornada do casal que empreende junto você entender as suas forças e entender as suas fraquezas e trabalhar cada uma delas. Em algum momento vocês vão atuar na mesma frequência, mas vão existir momentos que um será melhor que o outro e você precisa deixar... E tudo bem, porque na vida é assim. Exato. Na vida a gente não tem não é linear a habilidade de cada um. No momento você tá aqui, no outro você tá ali. O que nós fizemos foi compreender o seguinte, fazer um acordo de que existem os departamentos e ela tem o próprio departamento e o que eu posso fazer é opinar. Então, eu opino no departamento dela, mas a decisão é dela. Então, dentro do que está sobre o meu guarda-chuva, eu decido, mas eu ouço a opinião dela também. Então, isso fez com que a gente conseguisse tomar decisões muito ágeis, respeitando a hierarquia e sem desconstruir um casamento. Sim. Que é bem complicado. Sim. Empreender junto é complicado. Exato. E não teve vários momentos também que nós precisamos definir, como eu falei, alguns pilares do nosso negócio. Como que a gente ia separar o casamento do CNPJ. E nós descobrimos algo que a maioria das pessoas não querem falar. Não existe separação. Vai ter momentos que você vai estar jantando e você vai estar falando do seu negócio. Você vai tomar um banho e você vai estar falando do casamento. Você vai estar na cama, você vai ter lembrar. Você vai esqueci lembrar. de falar isso. Não existe, você vai falar. não existe separar. Existe você compreender que você escolheu, primeiro, você escolheu essa pessoa para ser seu parceiro de vida. Então, você precisa respeitá-lo como parceiro que você escolheu para sua vida. E existe a diferença do sócio que você escolheu. Então, a gente sempre separa em uma discussão de alinhamento, eu estou falando com você como sócia. E como sócia, eu quero que isso seja visto, eu quero que isso seja analisado. Não, agora, aqui eu estou falando como esposa. Então, aqui a gente é mais flexível, é casamento, a gente está aprendendo junto. Apaixonado. Porque ninguém ensina casamento, né? Ninguém fala... Gente, ninguém ensina nada, né? Vamos combinar que a gente pode até ouvir a bagagem que o outro tem pra trazer pra gente. Que não necessariamente se aplica pra... Não se aplica, porque depende do que traz com você, né? O que você traz consigo, vai ver se encaixa com o que o outro tá falando ou não. Então, é uma coisa que a gente vai construindo mesmo no dia a dia. Agora, a gente tá falando dessa história tão maravilhosa e eu tô amando, mas eu quero que, Sérgio, me explica o que é a Tenfront, o que ela faz, que dor você identificou dentro do mercado, das lojas de celular, para ter a ideia de criar a Tenfront. Fantástico. A Tenfront, ela é um SaaS, Software as a Service. Nossa, já tá difícil aí, né, gente? Repete, um software? Software as a Service. Então, uma pessoa, ela contrata o nosso software, que ele está na nuvem, através de uma assinatura, como um Spotify, como um Netflix, por exemplo, e ele paga uma assinatura para ele ter acesso a um controle, todas as informações da loja dele, ele vai controlar estoque, ele vai fazer emissão fiscal, ele vai conseguir identificar e saber quais são seus clientes e tudo mais. Então, a Tenfront, ela resolve uma dor muito evidente ali dentro das lojas, que é sobre muitas lojas, elas têm a organização através de planilha, em papel. Nós vimos muitas lojas que as pessoas, cada dia, a pessoa escrevia dia 21/3 e escrevia o que acontecia e tudo mais, o que vendia, o que acontecia. Então, existia um controle muito precário sobre a gestão das lojas. Então, nós fizemos a Tenfront para fazer isso. Então, a pessoa quer um relatório para saber qual é o volume de vendas que ela teve no mês X. Ela vai conseguir buscar. Eu quero fazer uma emissão fiscal, ela vai conseguir fazer sobre cada uma das demandas que ela tem dentro da loja dela. E é um nicho gigante. Existe uma movimentação muito grande dentro do mercado. Dentro da nossa plataforma, já foram transacionados mais de 1,8 bilhões, né? Sim. Então, é muito dinheiro sendo transacionado lá dentro. Só no nicho do celular. Só no nicho de celular. É muito interessante de trazer sobre como a Tenfront ela nasceu, porque como nós prestávamos essa consultoria para a loja de celular, nós estávamos no balcão. O Sérgio no estratégico, a Laís com o posicionamento de marca. Quando a gente viveu 20 dias dentro de uma loja de celular, nós identificamos que a planilha, que era algo que o Sérgio dominava e tinha essa paixão pelos dados, pela automatização, ela até
geria os dados, ela mantinha as informações, mas ela não sustentava e não escalava em outros níveis. Então, quando a gente sentiu essa dor, que a planilha, por mais automatizada que ela fosse, você ainda tinha inserções manuais. E isso prendia esse proprietário, esse lojista, naquela atividade. Além de uma insegurança, porque no final das contas, se essa planilha ela fosse vazada ou alguma coisa do gênero, ia ser muito ruim para o lojista, né? Sim. Até porque ela é alimentada pelo homem. Alimentada, então tem erros de digitação, de informação. Existiam vários problemas em relação a roubo, a perca de peças. Então, tinham situações como essa que uma planilha não conseguia gerir. Eram informações que estavam além do nosso controle. E aí, a gente operou 20 dias no balcão de uma loja no estado do Pará. E a gente identificou essa dor, que vai além também, conversa um pouco com o propósito que nós temos. Até quero pedir para a gente mostrar a nossa camiseta aqui atrás. Agora eu tô pagando. Peraí, você vira mais. Vira mais. Aí, ó. Aí. Aqui é uma mensagem que a gente tem, um posicionamento realmente. Um sistema, um propósito em movimento. Exato. E está alinhado com esse propósito que nós identificamos nessa loja, nesse momento, nessa fase que a gente estava vivendo, que a planilha ela organizava, mas ela não sustentava. Nós precisávamos de algo escalável e que desse segurança para esses proprietários, para esses lojistas que também eram pais de família. E quando a gente ficou 20 dias nessa loja, a gente viu um jovem, na época de uns 24 anos, já com filho pequeno, tinha 1 ano de idade. Ele saía da casa às 8 da manhã e voltava mais de 11 da noite. Fica escravo do trabalho. Fica escravo, o manual ele te prende. Então, um sistema de automação, ele vai te dar liberdade de você ou operar dentro da sua loja, se você sentir necessidade, ou operar de dentro da sua casa. Então, você pode encerrar a sua operação dentro da loja às 18, levar o seu computador para dentro da sua casa e dividir o ambiente com a sua família, além de também estar ali atuando, fiscalizando dados, informações que já estão centralizadas. A gente corrigiu erro humano, como você mencionou, corrigiu o risco de roubo, de perda de informações. Então, isso tudo a Temfront trouxe quando a gente identificou esse ponto. A gente precisa escalar, precisa automatizar e precisa tirar esse proprietário, esse lojista da escravidão do balcão. Então, quando vocês criaram a Temfront, identificaram problemas, fato, né? Que a gente precisa identificar alguma coisa para tentar corrigir. E quais eram os maiores problemas? Eram financeiros, de gestão ou de comportamento do dono? Existia um mix, mas principalmente sobre estoque. Então, o que acontecia? A pessoa ela acreditava que ela tinha 50 peças, 100 peças dentro do seu estoque. E aí, conforme ia acontecendo a movimentação, ele tinha na cabeça, não, eu estou anotado aqui na minha planilha que são 20, 30 peças que ainda tem e eu preciso comprar. Mas quando ele olhava dentro do seu estoque, tinha 15. E aí, sumiram outras 15 peças. Como assim sumiu? E assim, é um valor, puxa, um iPhone, caro aquilo. Então, até ele descobrir que aquilo sumiu e quem sumiu ou como aconteceu, já tinham passado vários meses. É uma ótima pergunta, porque a maior dor que a gente solucionou foi o dinheiro na mesa. Como o Sérgio falou, esse estoque palpável, ele tinha 15 unidades, mas nos dados você enxergava 20. E são 5 aparelhos. 5 aparelhos hoje, no valor atual de um 17 Pro Max, passa... 10 mil, 50 mil. Passa de... 5 aparelhos passa de 50 mil reais. Então, é um dinheiro que estava perdido dentro do negócio e a gente conseguiu sanar essa dor com o sistema automatizado. Além do que acontecia... Os primeiros 5 dias do mês, para todo dono de negócio, geralmente é caótico, porque ele precisa fazer a comissão, precisa fazer os pagamentos e tudo mais. Quando ele trata através de planilhas, ele precisa conciliar muitas informações para conseguir fazer os pagamentos. Por exemplo, através da Temfront, ele consegue, com uns 3 cliques, conseguir fazer a geração de um relatório e ele consegue saber quanto cada vendedor vendeu e falar, olha, está aqui a comissão em cima do que ele prefere, como ele prefere fazer esse pagamento. Então, o processo que demorava, que eram 5 dias caóticos do mês dele, que ele precisa fazer esse pagamento, ele reduz isso a 1 hora, 2 horas, por exemplo. Então, é uma performance muito boa.
É interessante que você perguntou também sobre essa dor que a gente solucionou, mas, Laís, não existia um sistema antes disso? Então, só existia a planilha como um canal de automação? Existem vários outros sistemas, só que são sistemas genéricos. Ao mesmo tempo que você pode vender um celular, você também pode vender uma bicicleta, uma geladeira, uma lixeira e uma cadeira. Não são sistemas nichados. Não são sistemas nichados. Então, quando você atua com um sistema que foi feito para o seu mercado, você tem pontos de destaque que vão destravar a sua operação. Como exemplo, dentro da Temfront, os nossos usuários eles conseguem cadastrar um dispositivo pelo número de série e pelo e-mail. É algo muito específico e isso salva a vida se esse aparelho for perdido ou roubado. Nossa, eu ia falar isso agora, porque recentemente meu irmão teve um aparelho roubado e demorou horrores para ele conseguir bloquear. Uhum. Se tem isso no sistema, é só acessar a loja, pedir uma ajuda e... Se ele, por exemplo, se ele entra em contato com a loja e fala, olha, foi roubado meu aparelho, eu preciso de ajuda, eu comprei com vocês em junho, por exemplo. Vai falar com o pessoal vai achar esse e-mail. Mas se a loja não tem esse controle, a loja vai falar, putz, infelizmente eu não consigo te ajudar. Com a loja que utiliza a Temfront, ela consegue ter acesso a essa informação e encontrar, ainda que o aparelho tenha sido comprado há 2, 3 anos, por exemplo. Até uma informação ainda sobre esses dados de e-mail e número de série, o fato de nós termos vindo do direito, a gente traz um know-how. Então, todas essas informações, elas foram pensadas no detalhe por conta dessa experiência que nós temos, para gerar uma validade jurídica também e uma segurança para o lojista. Porque ao mesmo tempo que ele vende um celular para você e você pode ser assaltada e levarem o seu aparelho e você poder contar com a loja para recuperar ou bloquear o seu aparelho, você também pode ser a pessoa que roubou esse celular. Então, se você roubou esse celular, você vai tentar passar nessa loja. Como que ele vai identificar que este aparelho veio por meio de um furto? Uhum. Então, com essa experiência que a Temfront, por ser nichada, proporciona para o lojista, a gente gera mais segurança e validade jurídica em várias funcionalidades da ferramenta. Toda vez que um cliente ele dá um celular como parte do pagamento, automaticamente na nota dele fica constando que o cliente declara que aquele celular é dele e ele está entregando de livre e espontânea vontade. Porque futuramente, se isso tiver sido um objeto de furto e roubo, o que vai acontecer? O lojista vai chegar e vai falar para o delegado, eu também fui vítima e eu tenho uma assinatura da pessoa que me deu esse dispositivo falando que era dela. Então, sinto muito, eu não posso ser punido sobre isso. Isso resguarda a pessoa a ter qualquer outro dissabor também. O fato é que pensar no detalhe é muito mais eficaz e traz muitos benefícios. E você, como foi mudar de consultor para desenvolvedor? Foi bem desafiador, porque eu consegui compreender, foi desafiador no sentido de conseguir lidar com a dor no detalhe, mas eu já conseguia compreender como funcionava cada uma das coisas, como que funcionava a estrutura da loja. E desenvolver isso foi meio que um trabalho de trás para frente, porque eu já sabia cada uma das etapas, como elas funcionavam, e aí eu falava, olha, se isso funciona dessa forma, eu vou buscar o know-how que eu já tenho do direito, eu vou tentar tutelar ele aqui da melhor forma possível para que ele não passe por nenhuma dor de cabeça eventualmente também, e aí construir essa solução foi mais fácil porque eu já tinha vivência de loja também para entender como eu deveria entregar isso de uma maneira fácil, porque um dos destaques inclusive dentro da Temfront é que nenhuma solução é entregue ao cliente final, ele consegue acessar essa solução se ela não for bela. Então uma das coisas principais sobre a plataforma é que nós cuidamos muito pelo UX, a experiência que o cliente vai ter ao acessar a plataforma, porque nós entendemos que o dono da loja tem por obrigação compreender como o sistema funciona, mas nós sabemos que não necessariamente os colaboradores vão colocar essa energia. Então, um sistema que é fácil de utilizar faz com que a aderência seja muito maior e ele consiga, então, ter o controle das informações, porque não basta só o dono saber. As pessoas que operam, muitas vezes nem o dono opera, às vezes é a equipe que acaba operando mais o sistema, e aí elas conseguem compreender como é fácil e utilizar ele também. E falando em experiência, que vocês usam para obter o feedback do cliente, né, através da experiência dele com vocês, qual foi a maior transformação que vocês viram em um cliente? Claro que através do uso da Temfront. Eu tenho a minha favorita. Então pode cada um falar o seu. Maravilha. Maravilha. Bem, como eu comecei, eu era ateu. Antes da Temfront, tudo isso aconteceu quando eu estava na Austrália, eu era ateu, e as coisas foram acontecendo na minha vida e Deus me pegou no meio do caminho.
E aí, uma grande transformação que aconteceu, em um dia, eu fui realmente tocado pelo Espírito Santo, assim, e eu senti de fazer um devocional dentro da minha plataforma. Então, eu falei assim, olha, eu quero, de alguma forma, fazer com que este nicho tenha acesso a Deus, tenha um momento ali, poxa, vai ser 2, 3 minutos que ele vai ter acesso a um devocional, e ele vai conseguir, ele vai acessar essa palavra, seja em texto ou em voz. Se a pessoa quer acessar ou não, vai ser a decisão dela e tudo bem. Mas a construção disso foi muito bacana, porque nós recebemos com frequência feedback de pessoas falando, olha, Sérgio, há muito tempo eu estava... eu não buscava, eu gostaria de estar falando, ter mais o meu tempo com Deus e tudo mais, mas eu não conseguia. Agora eu começo o meu dia com um devocional. Eu coloco ele para tocar e tudo mais. Existiu feedback de pessoas que a palavra do dia tocou muito a pessoa chorava, a pessoa comentava como aquilo tinha sido muito importante para ela. Então, essa funcionalidade, principalmente, ela me pega muito dentro da plataforma. Isso é muito legal, acho que eu validaria isso também, porque o Sérgio, ele nunca saiu de ser consultor para se tornar desenvolvedor. Ele precisa também mencionar que o fato dele ser uma pessoa que fazia a configuração do Excel, que também é cheio de códigos para automação, isso era... Já é meu ídolo. Era a realidade dele. Já me ganhou, já é meu ídolo. A pessoa consegue ser o quê? O desenvolvedor? Do Excel. Gente, eu não consigo fazer o A mais B no Excel até hoje. Exato. Então, tinham muitos códigos. Ele me mostrava alturas de códigos assim dentro da planilha. Então, quando ele foi sair da planilha para desenvolver em no-code, que é a linguagem de programação que nós desenvolvemos a Temfront, que é sem código, mas tem uns códigozinhos lá. Para ele foi uma surpresa boa, porque ele não deixou algo que ele já foi sentia. Divertido, gente. A pessoa faz código e tá dizendo aqui pra mim que é divertido. Sim. Ele não deixou a paixão e ainda atua com a consultoria, porque ele precisa ouvir o cliente para desenvolver no detalhe a necessidade na ponta. Já o devocional, que ele trouxe como um destaque mesmo do que nós entregamos nos últimos 6 meses de desenvolvimento, foi uma surpresa extremamente positiva para dentro da plataforma, porque é um mercado que é muito acelerado. Está muito acelerado. Então, você tem um momento que para a gente é importante realmente levar a palavra, como eu costumo dizer, que antes de ser empresários, nós somos cristãos. E existe uma diferença muito grande em você ser empresário e você ser cristão empresário. O caminho, ele é mais longo, mas ele é longo, estreito, reto, mas é certo. Então, no que nós acreditamos, no que nós cremos, nós sabemos que esse caminho ele é mais longo, mas ele precisa ser seguido, e oferecer isso para o nosso cliente de alguma forma foi muito positivo para nós, como pessoas que desenvolveram e entregaram isso na ponta, mas principalmente para essas pessoas que nos trazem feedback de falando, a minha vida era tão corrida, eu não conseguia nunca abrir uma Bíblia, ou ler uma palavra, ou uma frase da Bíblia. Agora eu abro o seu sistema todos os dias, e lá no sistema está na frente, na primeira tela, devocional, eu clico, vejo, acesso, e isso muda meu dia, melhora, uma palavra positiva para o dia, né? E eu compartilho ainda que algo muito interessante sempre aconteceu na Temfront, que a todo momento, quando eu ia desenvolver, às vezes eu estava quebrando a cabeça sobre alguma funcionalidade, algo assim, eu estava quebrando a cabeça, na noite eu sonhava como aquela tela deveria acontecer. Isso acontece comigo muito. Eu achava que eu era extraterrestre. Graças a Deus que você veio aqui hoje. E eu tô ouvindo que tem mais gente que passa por isso. É muito bom. E aí eu acabava desenvolvendo isso. Porque sempre nós pensamos na experiência que a pessoa vai ter dentro da plataforma mesmo, porque nós entendemos que nós sabemos muito sobre o nicho. Mas eu não sei todas as respostas. Mas eu sempre estou aberto a aprender com o meu usuário. Então, dentro da plataforma, existe uma seção onde a pessoa pode dar uma sugestão. Olha, isso aqui é importante por isso, e seria interessante se isso houvesse. A pessoa se sente ouvida. E aí a gente tem todo um time que ele vai fazer um planejamento, um desenvolvimento e vai colocar a funcionalidade para rodar. Nossa, eu tô achando incrível. Eu vou ser boazinha agora. Eu vou já adiantar a pergunta que eu vou fazer. Aí eu vou deixar vocês pensarem enquanto eu agradeço os patrocinadores, tá? Vamos lá. O que vocês fazem que outras soluções não entregam? Ó, pensa aí. E eu quero agradecer, enquanto isso,
as pessoas que propiciam a gente estar aqui nesse bate-papo gostoso, conhecer a história desse casal apaixonado e empreendedor, não sei nem como classificar aqui. Bora de Flipping, @Bora de Flipping, vai conhecer mais lá no Instagram. Maneco Imóveis, _imobiliária Maneco Imóveis, tá tudo lá na página do Instagram para vocês conhecerem nossos incríveis patrocinadores. Grupo Cris, @Grupo Cris _oficial. E Emiliano de Almeida Advogados Associados, @Emiliano de Almeida Advogados. Obrigada mais uma vez pelo apoio de vocês que fazem com que isso aconteça aqui com frequência. Agora chega, já deu? Pensou muito? O que vocês entregam que outras soluções não entregam? Essa pergunta eu gostaria de responder, porque a gente poderia falar em funcionalidades e ferramentas inúmeras, mas o que realmente é o nosso diferencial é o posicionamento e cultura do nosso negócio. Hoje nós somos uma operação 100% home office, o que significa que todo o nosso time, nós temos mais de 10 colaboradores, estão cada um nas suas casas, trabalhando por um negócio que eles acreditam, apostam, confiam e geram resultado e impacto na vida de mais de 500 assinantes. Então, 500 assinantes? Sim, nós temos 500 assinantes a nível nacional, agora também com atuação no Paraguai. São mais de 4.000 usuários simultâneos. Olha como eles são, gente, focados. Já estão no Paraguai. Que isso? A gente ainda está pensando em engatear para o Paraguai, eles já estão lá. A gente tem uma atuação no Paraguai e esses 4.000 usuários simultâneos, eles precisam de acompanhamento. Então, quando nós fundamos a Atemfront, antes mesmo de desenvolver a plataforma, nós identificamos uma única coisa que seria importante para nós, a cultura. Tudo que nasceu no meu coração e nasceu no coração do Sérgio precisava ser refletido naqueles que viessem depois de nós. Então, o nosso grande diferencial hoje é o quanto as pessoas que operam ali na Atemfront, na linha de frente, comercial, suporte, o desenvolvimento, a integração, o relacionamento com o cliente, todas essas pessoas que estão envolvidas no processo, elas são apaixonadas pela Atemfront, tão quanto nós somos. Desde a paixão que nos acendeu para desenvolver o sistema, também existe em cada uma dessas pessoas que hoje atendem no suporte, atendem no comercial, entregam um desenvolvimento muitas vezes em tempo recorde, e esse é o nosso grande diferencial. Eu nem trabalho para vocês, eu tô apaixonada, eu tô querendo uma vaga na Atemfront. E principalmente porque a gente está vivendo uma era de inteligência artificial. Muitos negócios estão substituindo seus atendimentos por IA, por agentes, e essa foi uma tomada de decisão também que fez toda a diferença para o nosso negócio, que é o nosso suporte, e o nosso comercial ele não é atendido por agentes, não é atendido por inteligência artificial. Pessoas se conectam com pessoas, e isso é muito importante para nós. E o que é interessante também é que, bem, nós patrocinamos muitas feiras, né? Então a gente chega a fazer algumas feiras, e o que é legal é que enquanto nós estamos ali expondo em feira, pessoas que fecharam, clientes que fecharam conosco, vêm, poxa, eu lembro de você, a gente fez uma chamada junto, é pessoa que vem da Bahia, pessoa que vem do Ceará, pessoa que vem de várias regiões do país, falando, nossa, eu me lembro de você, e falando não só de mim, mas falando da minha equipe, tratando bem as pessoas da minha equipe. Então eu fico muito feliz sobre esse tipo de carinho que a gente recebe também. Eu quero agregar ainda que nós sentíamos no atendimento do suporte ao cliente uma resistência de algumas regiões do país, principalmente Nordeste e Sul, por conta do choque cultural. Nós estamos no Sudeste. Quando a gente acessa uma outra região, a gente conhece eu costumo dizer que é um novo país, é um novo universo diferente. E tendo esse cuidado humano com o atendimento e com a personalização do atendimento, a gente compreendeu a necessidade de contratar pessoas da região, que nós sentíamos essa fricção, para realizar esses atendimentos. E hoje a gente é muito feliz com uma contratação lá do Ceará, o nosso desenvolvedor hoje, Guilherme, e também do Sul, que é a Emily, ela é responsável pelos treinamentos da plataforma. Com isso, a gente diminuiu essa fricção, pensando realmente no cliente da ponta, pensando em como esse usuário ia perceber a comunicação, a fluidez, a maneira como era conduzido. E a identificação mesmo. E a identificação. E que, inclusive, essas duas pessoas estão fazendo o aniversário de empresa hoje. Então... parabéns, Guilherme e Emily, né? Muitos anos de vida na Atemfront, que daqui a pouco você vai ser meu colega de trabalho, tá? Amém. A gente tá se encaminhando pro final. E eu vou fazer 3 perguntinhas rapidinhas para vocês responderem com mais celeridade. E
E aí a gente vai se despedir desse episódio, mas vamos ter outros. Vamos lá. Por que a maioria das lojas pequenas de celular quebra? O que eu vejo que acontece nessas lojas é porque elas acabam querendo resolver rápido uma coisa que precisa ser planejada. Então, quando ela não consegue entender margem, ela não consegue entender sobre os dados, não consegue entender para quem ela vende, ela não consegue ter sucesso. Quando uma loja consegue entender, poxa, eu vendo mais para homem ou para mulheres? Eu vendo mais para pessoas de qual tipo de idade? Ela consegue se comunicar melhor. Se fala sobre planejamento e entendendo os dados, que é o que a Tenfront oferece, ela consegue ter sucesso. Incrível. Trabalhar muito significa ganhar dinheiro ou é ilusão? Ilusão. Trabalhar muito não te dá dinheiro, que trabalhar certo, sim. Se você trabalha certo, você tem principalmente um propósito que gera movimento tanto para você quanto para as pessoas que confiam em você, isso vai te dar dinheiro. Trabalhar só pelo esforço, a gente costuma dizer que se esforço garantisse sucesso, não seria como que a gente fala mesmo? A IA tá aí para mostrar isso, né? Esqueci a frase. Do burro, né? Isso, perfeito. Que se esforço fosse resultado de sucesso, o burro era o rei da selva. Pô, verdade. Total, essa eu não tinha me atentado, mas vou guardar essa que eu gostei. Qual erro simples está fazendo lojistas perderem dinheiro todos os dias? Bem, não controlar o quanto ele só vai dando desconto. Então, a pessoa chega, oferece vai dar um aparelho, ele só vai dando desconto para a pessoa para fechar o negócio e ele fica feliz em fechar o negócio. Mas, às vezes, ele teve tanto gasto para fazer a aquisição daquele produto e tanto gasto que ele tem com a operação, porque ele precisa pagar energia, pagar funcionário, precisa pagar comissão, precisa pagar impostos. No final das contas, ele não enxergando tudo isso, esse desconto fez com que ele tivesse margem negativa. E aí ele está pagando para trabalhar. E aí faz com que ele vá descobrir isso, porque ele tem um fluxo muito grande. 200, 300, 500, 1 milhão. Ele tem um fluxo muito grande. Só que a hora que ele vai ver isso é tarde demais e ele já está com um rombo muito grande na operação. Ou seja, a Tenfront ajuda você na gestão, ajuda você a minimizar erros ou deixar até de cometê-los. E tecnologia, né? Tecnologia é o futuro. Na verdade, eu acho que é o presente já há muito tempo, mas ela vem sendo o futuro. Ainda com a IA, falei aqui sobre a IA, né? A IA é uma coisa que veio para ficar, desde que usada da maneira correta, né? Perfeito. Com ética, com inteligência. Mas eu tô muito feliz de ter vocês aqui hoje, porque além da história do casal, que é incrível, assim, eu fiquei realmente tocada, é muito legal. Ver que vocês estão crescendo juntos, estão empreendendo, cheios de amor e de vontade, que empreender já é tão difícil, né, gente? Quando a gente pode empreender com alguém que a gente ama, fica um pouquinho menos pesado. Muito bom. Perfeito. Obrigada, vou deixar vocês aqui, deixar uma mensagem final para quem tá ouvindo e vendo. Pode falar lá. E você fala tão pouco, amiga. Eu não sei porque mulher é assim. A gente tem uma facilidade de só falar, né? Não, eu falo bastante, na verdade. Não, você fala muito. Foi ironia. Contém ironia. Não, mas fala bem. Obrigada. Muito bem. Eu acho que uma frase final é que a gente aprenda a cuidar de pessoas, porque ainda que a gente esteja vivendo no momento de inteligência artificial, as pessoas quem fazem o que geram resultado, geram impacto na vida uma das outras. Então, independente do negócio que você estiver administrando, independente do lugar que você estiver, que você saiba contar com as pessoas que estão com você, seja para cima ou para baixo, que a gente aprenda com aqueles que têm mais para nos ensinar e que a gente também possa servir e ensinar aqueles que precisam do que a gente tem para oferecer. Eu quero contribuir também, dizer que o papel do empresário é entender que pessoas apostam no sonho dele. Então, valorizar as pessoas que estão com você, entender sobre... Pessoas também têm as suas próprias necessidades. Como que você vai ajudar com que essa pessoa atinja os seus sonhos também? Porque assim como um colaborador ajuda com que a empresa chegue em um determinado lugar, você, como empresário, tem uma função muito importante de saber o que cada uma dessas pessoas que trabalham dentro da empresa quer da vida. Como eu posso fazer ela sair do ponto A para o ponto B e que ela seja feliz no que ela faz. Então, esse é o papel, o que faz com que o empresário tenha sucesso, identificar quem trabalha com ele, o que deseja da vida. É isso aí.
relações humanas, gente, sempre. Ninguém é ninguém sem o outro, é isso aqui. Bom, vou agradecer de novo os nossos patrocinadores, Bora de Flipping, Maneco Imóveis, Grupo Cris e Emiliano de Almeida Advogados. E agradeço mais uma vez a companhia de vocês aqui, ouvindo e vendo a gente no Spotify e no YouTube. E encontro vocês no próximo episódio do ENVcast.